Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, é isso que vocês viram no título. Será que o Corinthians vai viver uma nintendização? Bom, eu não sei quantos de vocês que vão assistir esse vídeo que são dos mundos dos games, então vou fazer um contexto rápido aí, por que eu pus esse argumento. A Nintendo teve uma época, para quem produz conteúdo para YouTube, e eu acompanho muito conteúdo de game, eu já vi muita gente falar a respeito disso, a Nintendo sempre foi muito problemática, né? Com relação a deixar usar as imagens dela. Teve uma época que a Nintendo chegou ao absurdo de querer fazer o quê? Você não podia fazer parte do programa de parcerias do YouTube monetizando com o conteúdo da Nintendo. A Nintendo queria que você se associasse a uma network dela, aonde se você produzisse conteúdo com os jogos da Nintendo, você tinha que pagar, era um valor absurdo, eu não sei se era 50% ou 60% do que você ganhasse com os conteúdos que você produzisse com coisas da Nintendo, você tinha que pagar um percentual, esse percentual para ela. Uma coisa absurda. E eu trouxe esse vídeo baseado em duas coisas que eu vi que me deixaram bastante preocupado. Espero que eu esteja enganado, espero que eu esteja fazendo esse vídeo aqui em vão. Eu trouxe esse vídeo porque eu lembrei de estar assistindo um vídeo do Kaká Catalão e eu assisto bastante conteúdo dele, creio que muitos de vocês também devam assistir, mas como o conteúdo dele sempre é bem extenso, os vídeos de 1 hora e meia, às vezes não é todo mundo que assiste, então esse ponto em específico me chamou a atenção e eu resolvi abordar nesse vídeo, somando com outro assunto que aconteceu depois. Não sei se vocês viram que o Kaká recentemente mudou o logotipo do canal dele lá, né? Tinha o símbolo do Corinthians no meio. Agora tem só os dois remos e um lampião, né? Que, obviamente, quem é corintiano entende que remete ao Corinthians, mas que não usa o símbolo do Corinthians direto. E ele, explicando o porquê ele fez essa mudança tal, ele chegou a citar que tem pessoas dentro do Parque São Jorge que defende que o Corinthians cobre royalties a canais, por exemplo, que usem a logotipo do Corinthians. Eu acho isso muito bizarro, porque trazendo o exemplo que eu trouxe anteriormente da Nintendo, o que aconteceu? A Nintendo tomou um hate terrível quando aconteceu isso, e, galera, assim, vamos lá, isso aqui é propaganda gratuita. O Corinthians não paga nada para milhares e milhares de influencers fazerem propaganda do Corinthians, trazer os melhores momentos do Corinthians, exaltar o Corinthians. O Corinthians não gasta nada com isso. Foi o que aconteceu com a Nintendo. Ela perdeu uma puta propaganda gratuita dos jogos dela, enquanto tem outras empresas que enxergam esse potencial e incentivam, né, dão chaves gratuitas dos jogos para as pessoas fazerem vídeo a respeito. Por quê? A empresa gasta o conteúdo de um jogo, dá uma chave pro youtuber ali fazer um vídeo sobre o jogo, e se é um youtuber de relevância principalmente, o cara faz uma propaganda que vai atingir milhões e milhões de pessoas, e a empresa vai gastar um dinheiro que, tipo assim, é nada para ela, é menos do que dinheiro de pinga. Né? E é mais ou menos o que acontece com o Corinthians aqui. Então isso aí poderia ter um efeito reverso. Eu sei que não chegou nesse ponto ainda. O Kaká tomou essa precaução por quê? Porque, como ele é um cara que bate muito em dirigentes e em tudo que está acontecendo de errado dentro do Corinthians, então tinha esse ponto sensível no canal dele, de, no caso, eu acho difícil o Corinthians chegar, por exemplo, num canal que nem o meu, né? Que eu não sou um canal combativo como é o do Kaká. De vez em quando eu faço essas resenhas aqui, mas é coisa bem casual, né? Os meus vídeos são mais focados em fazer vídeos de pós-jogos e vídeos trazendo a história do Corinthians aí, trazendo conteúdo, melhores momentos de jogos e tal, enfim. Mas só que o Kaká tem esse ponto sensível, né? Que ele bate forte em muita gente lá dentro que com certeza não deve gostar de ouvir as coisas que ele fala. Então, para mim, foi uma mudança bem pertinente e bem inteligente da parte dele ter feito essa mudança, porque para um tipo de canal como o dele, que fala as coisas que ele fala, era bem provável, bem possível que em algum momento ele sofresse com isso, do Corinthians querer cobrar algum royalties, alguma coisa da parte dele. Só que, por exemplo, se o Corinthians chegar a fazer isso de uma forma generalizada, pra mim é um tiro no pé, como eu citei o exemplo da Nintendo, que deixou de ter propaganda gratuita, milhões e milhões de pessoas. Aí vão falar, gente, mas você tá ganhando dinheiro falando do Corinthians. Obviamente, a gente acaba, como diz, quem trabalha de graça é relógio, a gente tenta monetizar de alguma forma do que a gente está fazendo aqui, mas como eu falei, não é o Corinthians que paga, né? A gente está usando a marca do Corinthians, mas quem paga pra gente é o YouTube.
né, ou algum patrocinador que eventualmente venha fazer propaganda no vídeo das pessoas que falam sobre o Corinthians. E aí eu usei esse exemplo do Kaká, do medo que o Kaká teve, do porquê ele fez a mudança do logotipo dele, para entrar no outro assunto, que foi a questão da Safiel. Não sei se vocês viram recentemente, até me perdoem se eu falar alguma besteira que eu não cheguei. Eu sei que é errado da minha parte isso, eu devia ter me aprofundado mais, mas eu li superficialmente, entendendo o quê? Tem uma parte lá do jurídico do Corinthians que entrou com um requerimento, não sei qual que é o termo correto que se usa nessa situação, falando que a marca Safiel não pode usar o nome Fiel. Então, ou seja, o que se assemelha com a questão do Kaká? Todo mundo sabe que a Safiel está tentando implementar um modelo de gestão no Corinthians que quem está lá dentro do Corinthians não quer. Eles estão tentando dificultar ao máximo isso daí. Então, olha o absurdo que os caras chegaram de tentar usar. Ah, o Safiel, vocês não podem usar o nome Fiel. Primeiramente, para mim, na minha opinião, isso aí tá totalmente errado. Porque se tivesse alguém que talvez pudesse fazer isso, seria a Gaviões da Fiel. Porque Fiel não é uma propriedade intelectual do Corinthians. Ah, a torcida é fiel. Qualquer. Eu sei que a gente sabe que fiel mesmo é só a nossa torcida. Mas esse termo torcedor fiel, todo clube vai falar que tem um torcedor fiel. Não, o torcedor de tal time é fiel ao time. Então não é uma propriedade intelectual do Corinthians o termo torcedor fiel. Da onde eles tiraram essa ideia, cara? Isso aí para mim é totalmente improcedente. Mas para você ver aonde chega esse ponto deles quererem, teoricamente, pessoas que estão usando coisas que remetem ao Corinthians. Se a pessoa estiver fazendo algo que desagrade ao Corinthians, falar, não, você não pode usar isso aí não. Você está usando coisa do Corinthians. Sendo que a pessoa está dando uma opinião, só porque a pessoa está dando uma opinião dela contra uma coisa que eles são contrária ao que a pessoa está falando lá dentro do clube, beleza? Tomara, eu torço muito que o Corinthians não vá por esse caminho, porque isso para mim chega a ser um tipo de censura, cara, sinceramente, né? Não é porque a pessoa é corintiana que ela não vai. Pelo contrário, né? Lá, pelo que está acontecendo no Corinthians, a gente tem muito mais motivos para falar contra das coisas internas lá do clube, da gestão, não do time de futebol. A gente tem muito mais motivo para falar contra do que a favor, né? Então, para mim, isso aí seria equiparável a uma censura, quase, né? Não, você está falando mal dos nossos dirigentes, então você não pode usar o logo do Corinthians no seu canal, não pode usar referências ao Corinthians para fazer as suas coisas. Ridículo, cara. Bom, e aí eu quero aproveitar já para linkar outro assunto, que eu também coloquei na capa do vídeo, que é o seguinte, pô, não falaram que o Rony já era do Corinthians, que o Alisson já era do Corinthians? Assim, galera, eu sei que quando um jornalista ou alguém tem alguma informação, ele não vai ficar segurando, porque, cara, do mesmo jeito que eu comentei que a gente produz um conteúdo aqui e quem trabalha de graça é relógio, infelizmente, assim, eu despendo uma parte do meu dia para editar os vídeos que vocês veem aqui no canal e tal, e a gente sonha, quem sabe um dia eu posso viver disso daqui e não ter que trabalhar no meu trabalho oficial, né, que eu trabalho hoje em dia, para poder ter mais tempo para fazer mais conteúdo, ou se não fazer um conteúdo com mais qualidade, né. O jornalista vive de clique, então se ele tem uma informação, ele vai passar, mas só que o problema disso daí de viver de clique, gente, vocês têm que ver bem quem vocês seguem, porque assim, às vezes se torna até difícil para quem está querendo fazer um trabalho, digamos, mais honesto, que só traz uma informação quando é de uma fonte confiável, do que, cara, eu fiquei uma semana vendo, tá certo, beleza, tava tudo bem aproximado do Alisson realmente fechar com o Corinthians, essa informação do Rony também surgiu. A do Alisson, muita gente começou a falar que é porque o Corinthians não tinha aquele 1 milhão, mas depois o Marcelo Passo falou que não era só 1 milhão, tinha todos os custos envolvidos se ele fosse jogar contra o São Paulo, se ele fosse fazer um determinado número de jogos pelo Corinthians, se o Corinthians fosse comprar em definitivo, ou seja, não ia sair só esse 1 milhão. E do Rony, todo mundo sabe que talvez foi uma proposta que surgiu devido à dívida que o Atlético Mineiro ainda tem com o Corinthians referente ao Fausto Vera. A pessoa que gosta de falar que o Corinthians é caloteiro, essas coisas aí a pessoa não fala. O Atlético Mineiro está devendo para o Corinthians devido ao Fausto Vera até agora.
e talvez eles cogitaram essa intenção aí de trazer o Rony como abatimento da dívida, né? Ou até da quitação da dívida, né? Que aí, pelo que eu vi, o valor que o Rony viria seria o mesmo valor que o Atlético Mineiro deve para o Corinthians. Mas assim, cara, o que eu quero abordar nesse ponto, assim, cara, eu cansei durante essas semanas de ver todo dia sair assim, fechou. Aí montagem do Alisson com a camisa do Corinthians. Então, Rony é do Corinthians, montagem do Rony com a camisa do Corinthians, entendeu? Cara, eu não gosto desse tipo de conteúdo. Quando eu vejo que uma página, um perfil de YouTube, ou de Facebook, ou de Instagram, seja lá o que for, faz muito isso, eu acabo deixando de seguir, porque uma coisa é que nem, sei lá, um cara que eu admiro bastante, assim, que eu acho bem sério nos conteúdos que ele traz, não gosta de ficar fazendo esse... Eu só vou falar o lado positivo, né? Eu não vou dar os exemplos do lado que eu não gosto. Mas um cara que eu vejo que é bem, assim, consciente, não fica... Ele pode até trazer, tipo assim, teve a informação lá que talvez o Alisson viria pro Corinthians, falou lá quando soube, depois só foi falar outra vez quando o negócio não deu certo. É o Chico Garcia, não ficou tipo uma semana todo dia postando novidades sobre Alisson no Corinthians. Será que Alisson veio pro Corinthians? Saiu agora. O que o Corinthians pensa sobre o caso Alisson, entendeu? Eu não gosto, cara. Quando eu vejo que um perfil, um criador de conteúdo faz muito isso, é difícil. E aí a gente que não faz, né? Porque eu ainda tenho a ideia de provavelmente eu tô acertando algumas coisas aqui, de começar a trazer vídeos diários, tipo no fim do dia, com notícias, com compilado de coisas que aconteceu com o Corinthians naquele dia. Então seria um vídeo curtinho, de 5, 7 minutos, só com um compilado de todas as notícias importantes que teve naquele dia do Corinthians. Eu tô me estruturando para ter esse tempo de todo final de noite conseguir gravar. Por enquanto ainda não consegui. Mas, por exemplo, se um dia eu for fazer isso, eu vou focar nisso, em falar em coisas que realmente, negócio já fechado, não em especulação. Por exemplo, se falam assim, que o Pogba pode vir pro Corinthians, ficar uma semana falando sobre isso todo vídeo, porque a galera vai estar pesquisando sobre isso para saber se vem mesmo. Né? Eu sei que as pessoas que estão produzindo conteúdo pensam em ganhar clique, sabem que vão ganhar clique, mas eu não, para mim não é o tipo de conteúdo que eu consumo não. Beleza? Então é meio que um recado assim, tipo, filtrem quem vocês seguem, porque às vezes é meio difícil. Eu até comecei esse raciocínio e não terminei. Às vezes a gente quer crescer de forma honesta, mas a gente tem que competir com esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa recebe muito mais clique, né? E às vezes você posta um videozinho mais, né, focado, falar assim, não tem nada demais para falar sobre o Corinthians, vou postar um vídeo aí sobre melhores momentos e tal, aí posto um vídeo que eu postei ontem do jogo do Corinthians contra o Palmeiras antigo, lá onde o Roberto Rivelino fez o gol que salvou o Corinthians. O vídeo recebe pouquíssimas views, e você vê um vídeo lá falando do Talisca vindo pro Corinthians, que parece o Roberto Carlos, todo final de ano descongelam o Roberto Carlos para fazer aquele especial de Natal lá, todo final de ano o Talisca tá no Corinthians, né? Que nem quando o Carlos Tevez jogava, todo final de ano o Carlos Tevez ia voltar pro Corinthians, né? Então, sei lá, eu acho que vocês deveriam dar uma filtrada aí no que vocês consomem, porque quando perceberem que esse tipo de conteúdo não dá tanto engajamento, talvez as pessoas diminuam, dão uma maneirada em fazer esse tipo de coisa, beleza? Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a sua opinião aí a respeito das coisas que eu falei no vídeo. Beleza? Eu falei do vídeo do Rivelino, eu vou deixar indicado ele e mais um vídeo aqui abaixo. Lembrando que não é esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo de resenha, de notícias, acho que é o que eu menos produzo. Mas às vezes a gente vem aí trocar ideia sobre algum assunto do Coringão que tiver na pauta, beleza? Forte abraço para vocês. Vai, Corinthians, e até o próximo vídeo. Valeu!